dia! A paz do Senhor, meus amados. Hoje é dia 26 de março e vamos continuar a nossa meditação na palavra do Senhor, principalmente agora, nesse tempo de crise, nesse tempo de temor, né? Nesse tempo de insegurança. Mais ainda, nós devemos nos aproximar do Senhor, procurar clamar, orar, pedindo proteção. Mais ainda, agora nós precisamos esquecer um pouco os nossos objetivos pessoais e pensar no coletivo. Clamar pela nação, clamar pelo bem de todos, clamar para que esse vírus vá embora, clamar para que isso tudo passe. É o momento agora da gente não pensar no eu, mas sim pensar no nós. Vamos esquecer um pouco as nossas batalhas, os nossos desertos, e vamos nos concentrar em interceder pelo povo, né? Por toda a nação. Mas hoje nós vamos meditar na palavra que está lá no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 5, diz assim: Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. A mensagem de hoje é a confissão do pecador. A cama do adultério é sedutora, mas depois que alguém se levanta dela, se torna um fantasma. Acho que o maior exemplo que nós temos na Bíblia falando sobre adultério, traição, é de Davi, né? Davi era um homem de Deus e a sua carreira era vitoriosa. Ela foi vitoriosa. Ele foi pastor de ovelhas, foi músico consagrado, ele foi um guerreiro destemido, ele foi um grande líder, ele foi um rei aprovado e servo de Deus. Deus lhe deu vitórias extraordinárias, fez dele um homem forte e temido. Porém, Davi caiu, pecou contra Deus. Porque quando a pessoa comete o pecado do adultério ou qualquer outro pecado, não é somente contra o outro, contra o próximo, contra uma pessoa que está ao nosso lado. A gente comete, acima de tudo, o pecado contra Deus, porque são mandamentos dele, né? Davi venceu exércitos no campo de batalha, mas perdeu a batalha em cima da própria cama. Ele venceu gigantes, mas não venceu a sua própria carne, a sua paixão. Ele prevaleceu sobre um leão, mas ele não dominou a sua própria volúpia. Davi se tornou adúltero e assassino para poder encobrir o pecado do adultério. Depois, escondeu o seu pecado. Deus o confrontou e ele se arrependeu. Ele realmente reconheceu o erro, o pecado, ele chorou diante de Deus, se afastou, tirou um tempo para que fosse perdoado por Deus, confessou o seu pecado. Ele espremeu todo o pus da sua ferida e ele recebeu a cura da parte de Deus. A confissão é a asepsia da alma, a faxina da mente. Aqueles que encobrem as suas transgressões, eles ficam emperrados na vida espiritual, mas aqueles que confessam e deixam, alcançam a misericórdia. Ainda sofrendo as consequências inevitáveis do erro, Davi foi restaurado por Deus. O mesmo pode acontecer na sua vida, na vida de qualquer pessoa que reconhecer as suas escolhas erradas, que reconhecer que tem vivido uma vida longe da vontade de Deus. A cura de Deus vem sobre todo aquele que se arrepende e muda de vida. Talvez você tenha caído, talvez você tenha envergonhado a sua família, talvez você tenha se tornado até um motivo de zombaria das pessoas que te rodeiam, dos amigos. Mas Deus não zomba, muito pelo contrário, Deus está sempre de braços abertos para nos acolher. Então é tempo de se voltar para Deus. Confesse o seu pecado e receba
o seu bendito perdão. Deus é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia. Deus se agrada quando a gente reconhece que falhou. E quando a gente se volta para Deus, quando a gente se converte, quando a gente decide ser cristão, a gente se torna santo a partir do nosso batismo. Quando a gente purifica, né, o nosso corpo, a gente deixa para trás o nosso velho eu. Mas isso não significa que seremos puros e perfeitos. Eu estou sempre falando isso, né? Ser cristão não significa ser perfeito. E é por isso que eu realmente fico muito chateada quando eu vejo até nos comentários aqui nos vídeos pessoas acusando umas às outras, às vezes por não concordar com o testemunho de algumas pessoas. Vocês precisam entender que todos nós somos pecadores. Ninguém é perfeito. E muitas vezes o que é correto para mim não é correto para o outro. Então, muitas vezes uma pessoa pecou pelo adultério e o outro está apontando o dedo, só que ele peca pela mentira. Então, cada um de nós temos as nossas fraquezas e não somos ninguém para apontar o erro e o pecado do outro. A Bíblia deve ser usada como um espelho e não como uma janela. Já falei isso também aqui várias outras vezes. E se de repente tu é novo aqui no canal e ainda não ouviu, anote essa frase. A Bíblia deve ser usada como um espelho e não como uma janela. Eu não tenho que olhar através da Bíblia o erro das outras pessoas, mas eu tenho que ver o que na minha vida eu preciso mudar para me ajustar de acordo com a vontade de Deus que está na Bíblia. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos te agradecer por mais um dia de ensinamento, Pai. Obrigada pela tua palavra, obrigada por nos ensinar através das histórias dos grandes guerreiros que constam na Bíblia, Pai. Queremos te pedir perdão dos nossos pecados, queremos te pedir perdão quando julgamos, criticamos e apontamos o dedo para outras pessoas. E eu quero te pedir, Pai, que transforme os nossos corações. Se ainda existe, Pai, um coração julgador, um coração acusador, eu te peço que arranque isso de dentro de nós, Pai. Cada um de nós aqui tem as nossas fraquezas, então eu peço que o Senhor trabalhe nas nossas fraquezas, para que cada um de nós possa se tornar cada vez mais semelhante à tua imagem, como diz a tua palavra. Para que a gente possa, Pai, cada vez mais estar no centro da tua vontade e para que cada vez mais o Senhor possa cumprir os teus planos na nossa vida. Então arranca, Pai, de dentro de nós, arranca todo espírito julgador, espírito acusador, Pai. Se nós não tivermos uma palavra de conforto para falar, então que a gente feche a boca, porque a língua tem poder. A língua tem poder de trazer vida ou morte, dependendo do que sai dela. Dependendo do que eu falo para outra pessoa, eu estou atraindo para a minha vida. Eu tenho nas minhas mãos o poder da vida ou da morte, de acordo com as palavras que eu costumo falar. Então, meu Deus, que o Senhor coloque uma trava na nossa língua, que o Senhor cerre a nossa boca. Cada vez que a gente quiser julgar alguém, cada vez que a gente quiser condenar, criticar, apontar o dedo para outra pessoa. Mas que eu lembre, Pai, que todos nós aqui possamos lembrar de apontar o dedo para nós mesmos, de colocar o holofote na nossa direção, para refletir sobre o que ainda eu preciso mudar, porque nós não somos perfeitos. Que a gente possa se lembrar disso todos os dias, Pai, para que eu possa acolher o meu irmão, o meu próximo, cada vez com mais amor e compaixão, e não julgamento, que eu seja mais cristão e menos religioso. É o que eu te peço, Pai, com sinceridade no meu coração. Eu quero ser cristã de verdade e não uma religiosa que vive dentro da igreja, mas eu quero poder, Pai, de todo o coração levar a tua mensagem de amor, perdão e misericórdia para todas as pessoas e deixar que o Senhor faça a obra na vida de cada um, porque nós não somos deuses aqui na terra. É o que eu te peço.
e certa de que o Senhor já está trabalhando na vida de todo aquele que se coloca de coração sincero e humilde na tua presença, eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amados, tenham um dia abençoado em nome de Jesus e até amanhã.